Salve família, os 7 segredos, os 7 instrumentos vezes os 7 segredos da capoeira contemporânea. O que esses 7 instrumentos têm a ver com a evolução e com os segredos da capoeira contemporânea? O que a gente pode aprender? O que a gente pode aprender e o que eu vou ensinar para vocês hoje? Hoje eu vou ensinar para vocês, essa aula é uma aula muito importante, porque eu vou ensinar para vocês os 7 segredos desses instrumentos. O que eles têm de tão mágico, o que eles têm de mágico para a capoeira contemporânea. O que acontece com esses 7 instrumentos e o que eles fazem dentro da capoeira contemporânea. O que tem a ver os 7 segredos dele com os 7 segredos da capoeira contemporânea. Eu vou desmembrar aqui para vocês. Essa aula é uma aula muito importante. Eu nunca falei sobre esse assunto. E é o seguinte, eu estou preparando para vocês um pote de ouro que vocês vão ter que colocar a mão nesse pote de ouro. No final dessa live tem um pote de ouro que eu vou entregar esse pote de ouro para vocês. Eu vou entregar um pote de ouro para vocês pegarem no final dessa aula. Então nós temos 7 instrumentos na capoeira contemporânea. E quais são os segredos deles? Vamos lá. Boa noite. Façam todos uma excepcional noite. Hoje é um dia bom. É um dia mais que especial para mim. Hoje eu vou mostrar para vocês também como funciona a nossa plataforma. Eu vou mostrar toda a plataforma do Método MS para vocês terem noção do que é essa plataforma e quais são os segredos que tem dentro dela que tem transformado a vida de tantas pessoas. Então hoje eu vou mostrar para vocês. Escrevam de onde vocês estão falando, Escreve aí para mim. Olha aí o Jairson, Adriano. Bora, a galera tá chegando. Olha o Bruno Albuquerque, Mauari, eu acho que é isso, né, Mauari? Anderson, a Campangola, Óleo Dourado, Graveto. Boa noite, Ednan, como você tá? Como vocês estão? E vocês que perderam a aula de ontem, ela tá gravada, ela vai ficar gravada até amanhã, às 12 horas, eu acho que ela fica online ainda, ela fica gravada. Ontem a gente ensinou como vocês podem obter recursos financeiros para vocês viverem da capoeira. Ontem a aula foi sobre recursos, gente, captação de recursos. Como captar recurso, como captar dinheiro através das leis de incentivos para vocês conseguirem fazer evento, para vocês conseguirem dar aula. Vocês sabiam que vocês podem captar recursos para dar aula de capoeira? Vocês sabiam que vocês podem fazer evento para vocês dar aula? Vocês podem captar dinheiro para vocês fazerem eventos de capoeira? Isso mesmo, seja um batizado, seja uma troca de cordas, seja um festival cultural, vocês também têm essa possibilidade. Ontem nós falamos sobre isso. Então vamos lá. É o seguinte, a aula de hoje, e ó, no final dessa aula, eu vou entregar um pote de ouro para vocês pegarem. Vou contar alguns segredos hoje e no final da aula eu vou entregar um pote de ouro para vocês. Se vocês quiserem esse pote de ouro, vocês vão ter que ficar até o final da aula. Do contrário, vocês vão acabar perdendo, tá? Qual é a parada dos 7 segredos da capoeira vezes os 7 segredos dos instrumentos? O que tem a ver uma coisa com a outra? A capoeira, ela evoluiu e ela evoluiu muito. A capoeira, ela evoluiu muito. Ela vem crescendo, a cada ano que passa, ela vem crescendo mais. E esse crescimento, ele se transformou num crescimento tão exponencial que hoje a capoeira ela está em mais de 160 países. E o que tem a ver essa questão da evolução? O porquê que a capoeira evolui e cresce tanto e poucas pessoas conseguem viver ainda da capoeira? Por que poucas pessoas conseguem captar recursos e entender a capoeira? Por que poucas pessoas conseguem viver feliz através da capoeira? Por que tanta gente está desanimada? Por que tanta gente desiste da capoeira? Por que tanta gente ainda
ainda acha que a capoeira não dá futuro. Porque as pessoas não descobriram que existem alguns segredos por trás disso. E eu vou revelar esses segredos aqui para você. Quais são os segredos que estão por trás da capoeira contemporânea, que é é a capoeira mais requisitada hoje no mundo, é a capoeira que as pessoas mais querem praticar, e tem um detalhe muito importante. Esse crescimento da capoeira, ele tem sido tão importante, que tem pessoas que estão desistindo da capoeira porque não querem acompanhar a evolução dela. E o que tem a ver os instrumentos com a evolução da capoeira? Tem tudo a ver. A gente vai fazer uma comparação. 7 instrumentos e 7 segredos. O agogô. O agogô é um instrumento idiofone. É um instrumento idiofone. E é um instrumento que, se você inventar muita coisa nele, ficar tocando, fazendo muitos toques, muitas notas, o que acontece? Ele começa a destoar na roda, porque o som dele é muito alto. E o que acontece? Fica muito alto o som na roda e acaba atrapalhando os outros instrumentos. E o que isso tem a ver com a evolução da capoeira? A evolução da capoeira é a mesma coisa. A evolução da capoeira ela é importante, mas você não pode ficar criando coisas mirabolantes. Você não pode ficar criando coisas mirabolantes. E qual que é o segredo da evolução da capoeira em comparação com o agogô? Qual que é o segredo? É você saber identificar a parte básica de cada movimento, de cada golpe, e evoluir a parte básica. Então, você não precisa ficar inventando muitas coisas, porque se você ficar inventando muitas coisas, o que vai acontecer? Você vai começar a destoar, você vai começar a gerar uma série de confusões na cabeça do seu aluno, e isso faz com que ele sinta que a capoeira é algo muito empírico, é algo que não faz muito sentido dele praticar, e ele vai acabar se desestimulando lá na frente. Ele vai perder a vontade de praticar. Então, a evolução da capoeira, apesar dela ser muito evidente, porque ela evoluiu muito, o que não pode fazer é ficar criando coisas mirabolantes. Então ela tem que ser igual a agogô. Qual é o segredo de um para com o outro? Tem que ser simples e eficiente no básico. Você evolui o básico. Você pega o básico, alinha o passo a passo do básico, e com isso os alunos começam a crescer, começam a melhorar o seu jogo, começam a melhorar o entendimento. Porque se você ficar tocando agogô, um monte de nota, chega começa o ritmo, começa a roda, o aluno não sabe o que está acontecendo. E na questão da evolução é a mesma coisa. Tem que ser simples e claro, tem que haver clareza na evolução. Tem que ter clareza, porque quando você tem clareza no que você fala, no que você explica, no que você ensina, se transforma fácil para que o aluno tenha um entendimento. E entendimento é tudo, gente. E por que a capoeira cresceu tanto e mudou tanto? Por que a capoeira mudou tanto? Porque hoje nós temos acesso à informação. A informação é tudo. Então a gente tira a capoeira. A gente precisa tirar a capoeira do empírico, porque as coisas empíricas é de qualquer jeito. Ah, como que é a armada? É de qualquer jeito. Como que é a queixada? É de qualquer jeito. Quando você tira do empírico e o aluno te pergunta e você fala assim, não, a armada tem o passo a passo, tem o educativo que você vai fazer isso, que vai melhorar a sua armada. Com esse educativo, você vai conseguir evoluir, você vai conseguir melhorar o seu volume de jogo, se você aprender a transitar na negativa, na descida básica, na rasteira. Então, esse passo a passo de tirar a capoeira do empírico, como que eu melhoro o meu volume de jogo? Começa a fazer um monte de golpe. Mas e o volume de jogo embaixo? Aí o aluno não sabe, o professor não consegue transmitir isso de maneira clara para o aluno. Então, a evolução da capoeira é algo simples, mas eu preciso ter clareza no que eu estou falando, ter entendimento para que eu possa transmitir isso para o meu aluno. Porque o meu aluno hoje, o que acontece? Ele vai ver que a capoeira evoluiu. Não tem como esconder mais que a capoeira evoluiu. Que a capoeira contemporânea está tomando conta. Não tem como eu ficar escondendo mais. Antigamente, os alunos não tinham acesso a isso. Hoje em dia, todo aluno tem um celular,
Todo aluno tem uma rede social e ele pode ir lá pesquisar, ele pode ver, ele vai ver outros professores, ele vai ver outros mestres, mestrandos, dando aula de capoeira contemporânea, e se ele vê que ali tem coisa diferente, ele vai começar a questionar. O cérebro dele vai começar a questionar, pô, mas por que que ele treina, o jogo dele é tão diferente? Por que que ele tem esse conteúdo tão bonito, tão diferente? Por que que ele tem tanto estilo? E ele vai começar a querer copiar aquilo. E aí ele não vai conseguir copiar. O que que ele vai ter que fazer? Ou ele vai treinar com aquela pessoa e vai abandonar o professor dele que não sabe ensinar, ou ele vai acabar parando com a capoeira. Por quê? É a capoeira mais requisitada do momento, é a que mais aparece hoje nas redes sociais. E se o professor não sabe ensinar a capoeira contemporânea, automaticamente ele vai começar a ter uma cobrança do próprio mercado. O próprio mercado começa a cobrar o professor. A exigência da atualização, a exigência do novo, a exigência do moderno, a exigência do contemporâneo. Então, tem como a gente fugir do contemporâneo? Não tem como. O que o professor precisa fazer é o quê? Aprender para poder ensinar. E aí, como que funciona? Precisa evoluir. Precisa entender como que funciona o passo a passo. Precisa entender como funciona o trabalho de volume de jogo, como evoluir o volume de jogo. Então, o agogô, ele é simples. A capoeira contemporânea também é simples, desde que você tenha o conhecimento para poder passar de maneira eficaz e de maneira simples para o seu aluno. E não trabalhar mais de maneira empírica, porque tudo que é empírico desaparece. Vocês podem ver, todas as artes marciais, o próprio... a gente pode fazer analogias aqui ao jiu-jitsu, ao muay thai, ao boxe, que estão passando por inúmeros estudos para poder evoluir, para tirar esses esportes, aliás, quase todos eles já saíram do mundo empírico. Hoje não tem mais nada empírico. Tudo tem um método, tem um caminho. O que que eu vou treinar? Por que que eu vou treinar? E para que eu vou treinar? Isso tem que estar muito claro quando a gente vai dar aula. Por que que eu vou ensinar isso para o meu aluno? Por que que eu vou ensinar? Por que que eu tenho que ensinar a ginga de maneira simples para que o meu aluno entenda? Mas ela tem um passo a passo. Tem um passo a passo para o aluno aprender a gingar. E qual é a parada dos segredos dos instrumentos? A gente vai para o pandeiro número 2. Como que a gente pode fazer uma analogia com o pandeiro número 2 com as questões das fintas? O pandeiro número 2 é igual às fintas da capoeira contemporânea, a evolução, o vou que não vou, o vou que não vou e vou. Então o pandeiro número 2 dá para fazer uma analogia perfeita, porque ele é um pandeiro que ele é o pandeiro que solta, mas não vai. Você toca ele solto. É as fintas da evolução da capoeira contemporânea. As fintas hoje, elas são muito utilizadas dentro da capoeira contemporânea. Extremamente eficiente, extremamente eficaz. Então, o que seria fintar? Você finta que vai atacar, mas não ataca, e depois você ataca. Você finta que vai descer e não desce. Você finta que vai subir atacando, mas sobe fazendo uma entrada, um desequilibrante. Você finta que vai chutar de martelo com uma perna e chuta para o outro lado. Você finta que vai bater com a mão e bate com o pé. Então, essa analogia com o pandeiro número 2 é um dos segredos da capoeira contemporânea. São as fintas, as expressões. O porquê que é tão importante eu entender para poder ensinar as fintas para os meus alunos? Porque hoje em dia, muita gente joga a capoeira, não que isso seja errado. Não que isso seja errado, mas de uma maneira crua. Você não vê o algo mais. E o aluno dentro da capoeira contemporânea, ele consegue identificar as questões das fintas, da importância do fintar que vai e não ir, do fintar que vai descer, mas não desce, do fintar que vai subir, mas não sobe, do fintar que vai subir atacando com um golpe de linha e ataca com um golpe rodado. Então, a importância de entender as fintas dentro da capoeira contemporânea, isso é de fundamental
importância para a evolução do jogo, para o crescimento do jogo do aluno. E aí a gente vê, às vezes, o aluno querendo fazer, mas ele não tem um entendimento. Mas o que seria a finta? Como que eu faço? Em qual momento? Qual é a objetividade da finta para melhorar o meu jogo? O que isso vai me trazer de benefício dentro do jogo? E aí a gente tem que ensinar com clareza que a finta é algo extremamente importante para o capoeirista contemporâneo, que ela dá mais estilo, ela dá expressão corporal, facial, ela dá ajuda na questão da malandragem, da malícia. E dependendo, em muitas situações, ela faz com que você seja um capoeirista mais eficaz, mais preciso. Então, como que a gente pode fazer essa analogia da finta com o pandeiro número 2? O pandeiro número 2 é um dos segredos da capoeira contemporânea, tem uma formação na bateria, são 7 instrumentos. São 7 instrumentos na bateria da capoeira contemporânea. São 7 instrumentos. Ah, mestre, mas tem um grupo, mas o tradicional são 7. São 7 instrumentos. São um agogô, são 2 pandeiros, um atabaque e 3 berimbaus, o cunga, médio e o viola. Na capoeira Angola também tem, só que na capoeira Angola tem várias formações, tem uns que tem 8 instrumentos, tem uns que só tem 5, tem outros que só tem 4 instrumentos. Então, depende muito de lugar para lugar. E agora, a gente vai fazer uma analogia com o pandeiro número 1. Número 1, gente. Número 1. Pandeiro número 1. Ele fica ali segurando a marcação. Ele segura a marcação e não fica dobrando. Ele deixa o pandeiro número 2 dobrar. E qual que é a parada do número 1? Com o segredo da capoeira contemporânea. O volume de jogo no chão. O básico bem feito. Não é necessário você ficar utilizando coisas mirabolantes, continuidade mirabolante, com início, sem meio e sem fim. Não. É simples. É o básico bem feito. É o básico bem tocado. É o básico bem ensinado. O volume de jogo no chão, quando você identifica que é simples de ensinar, é simples de trabalhar através da negativa, da descida básica, da rasteira, que você pode utilizar esses 3 elementos como base e acrescentar golpes e acrescentar rolês, rolê por dentro, rolê de mergulho, rolê explodindo, rolê 1-2 para ginga, rolê 1-2 atacando, que você não precisa criar coisas mirabolantes, que o básico bem feito, ele faz com que o volume de jogo do seu aluno cresça. E tem coisa melhor do que você olhar para o jogo do seu aluno e você ver que tem volume, que tem expressão, que tem estilo e que você enxerga o básico alinhado, o passo a passo. O aluno está na negativa, ele tem segurança, ele sabe como fazer, ele sabe identificar o ponto de equilíbrio da negativa, ele sabe que a negativa é importante para a movimentação, para o ataque, para o contra-ataque, para a defesa. Então, o pandeiro número 1 é justamente isso, ele segura a marcação, ele não fica inventando um monte de coisa. Então, quando você identifica que para melhorar o volume de jogo do aluno, você não precisa ficar criando continuidades mirabolantes, que você não precisa de mais de 7 elementos, você entende que, cara, é simples. É simples eu evoluir o jogo do meu aluno. É simples eu passar para ele isso. Mas para isso eu preciso entender como passar o passo a passo. Como ensinar o aluno a transitar em cima da negativa de maneira simples. Mostrar que são 3, 4 elementos que ele pode fazer, que isso vai dar uma dimensão enorme de possibilidades que ele pode criar. Então, 3, 4 movimentos que ele aprende a fazer, a trabalhar, transitando em cima da negativa, já dá para ele um leque, abre na mente do seu aluno, um leque de possibilidades e de oportunidades para ele criar, para ele se desenvolver, para ele desenvolver melhor a capoeira dele. E ó, cá para nós, qual que é o aluno da gente que não quer evoluir? Que não quer melhorar o volume de jogo, que não quer ter um básico alinhadinho? Todos os alunos querem, porque a capoeira contemporânea ela favorece isso, ela não é mais empírico, tudo tem um porquê.
E o importante é justamente isso, é ensinar o aluno com clareza, mostrar para ele que não tem coisas empíricas dentro da capoeira contemporânea. O método ele mostra porque tem um embasamento por trás. O embasamento por trás de um método de ensino é tudo para o professor. É tudo para o professor. E eu falo professor porque todos vocês que ministram aula de capoeira, que dão aula, vocês são professores, independentemente da graduação. Você pode ter uma graduação de graduado, de corda azul, uma corda de monitor, um de instrutor, de contramestre, de um mestrando, de um mestre. Você é professor na acepção da palavra. Então, todo mundo que ministra aula é um professor. A gente não está aqui falando de título. Então, eu estou aqui falando com vocês, professores que ministram aula, da importância e da clareza e de que essas coisas não são difíceis de você aprender e que você pode aprender aí com 90 dias, entender o passo a passo da capoeira contemporânea para você evoluir, para você levar coisas novas para o seu trabalho, para você levar aulas com novidade, aulas com mais conteúdos atuais. E isso não tem preço. Você chegar na sua sala de aula com uma aula bem direcionada, com elementos novos, os alunos identificarem, nossa, tem novidade na aula. Você chegar a identificar que o aluno precisa melhorar uma ginga e você mostrar para ele o passo a passo. Ó, é assim que você melhora a ginga, você precisa aprender a transitar na cadeira, o trabalho de balanço de braço, por que é a mão assim, qual é o segredo para a cabeça, que a cabeça tem que fazer, qual que é o trabalho de transição de braço, qual que é o momento de troca de um braço para o outro, para você ter um balanço cheio de harmonia, com estilo, e não só harmonia, estilo e beleza, mas também eficiência, eficácia. O balanço ele tem um porquê, não é só beleza, ele tem um porquê. Aí você explicar com clareza para o seu aluno, porque o aluno vai pedir para você, como que eu melhoro o meu balanço, professor? Aí você fala para ele, só você ficar lá na frente do espelho balançando o braço, balança para lá e balança para cá. Mas isso não funciona mais, você tem que passar o passo a passo. Você quer melhorar o balanço da ginga ou você quer melhorar o balanço da cadeira? Então, tudo tem que ter um porquê. A questão do empírico, balança na frente do espelho que você melhora, treina a ginga em casa que você melhora a ginga, na hora que você chega na aula, chega primeiro e fica treinando a ginga que a ginga melhora. Não, não é isso. Precisa ter o passo a passo. E outra coisa, qual que é o ponto que você precisa melhorar e evoluir a ginga? Qual que é o ponto que você precisa melhorar e evoluir o balanço? E quando você tem um método de ensino, você tem clareza. Você tem clareza na hora de explicar para o seu aluno. Tem clareza na hora de mostrar para ele quais são os pontos de evolução. Não é, gente? E tem coisa melhor do que ter clareza? Agora, fala aí para mim, qual é a maior dificuldade de vocês nessa questão dos segredos da capoeira contemporânea? Porque ela tem sim os seus segredos. Ela tem os seus segredos. Mas foi por isso que eu estou revelando o passo a passo da evolução, de como você sair da estagnação, de como você ter conteúdos novos para os seus alunos. E fazendo uma analogia aos 7 instrumentos e aos 7 segredos mais importantes da capoeira contemporânea, que é o volume de jogo, que é a melhora da técnica, que é saber trabalhar um encaixe de quadril de maneira certinha, que é saber como melhorar o volume de jogo do seu aluno no chão. E eu vou entregar um pote de ouro no final da aula para vocês fazerem assim, buf! Poxa, por que ninguém nunca me ensinou isso? Por que ninguém nunca me falou isso? Porque as coisas são muito claras e as pessoas realmente que detêm esse conhecimento, elas não querem passar à frente para vocês. Eu sei disso. E nessa aula eu vou explicar para vocês os segredos. Vamos fazer o seguinte. Agora a gente vem para o berimbau viola, gente. O berimbau viola, olha só. O berimbau viola, todos nós sabemos, né, que é um dos berimbaus que tem o toque livre. É o berimbau de toque livre na roda. Quando você monta a roda, o berimbau viola é o que fica dobrando ali livremente. Livremente. É o berimbau viola. E como que a gente pode fazer uma analogia do berimbau viola com um dos segredos da capoeira contemporânea? O berimbau viola é como a benguela. É o básico bem feito, cheio de transformações, que são as mudanças constantes dos toques, uma marcação perfeita, porque ela tem o toque base,
Então a gente vai lá para o toque de benguela, vai para o toque base perfeito, onde você tem as marcações perfeitas para você poder dar continuidade ao jogo de maneira livre. O jogo de benguela você não pode parar. Você tem que continuar marcando, transitando pela negativa, da negativa para a cadeira, da cadeira para a negativa, sem subir. Você tem que estar lá embaixo. É igual o berimbau viola. Você não pode ultrapassar o gunga, você não pode ultrapassar o médio. E na benguela é a mesma coisa. Você transita no chão, com leveza, com continuidade, com volume de jogo, com combinações de golpes e movimentos. E o berimbau viola é a mesma coisa. Você utiliza muitas combinações de um toque com o outro e com isso ele dá harmonia. E você não pode tocar ele muito alto porque senão ele destoa. Ele começa a ultrapassar. E a benguela é a mesma coisa. Ela não pode destoar. Um jogador não pode jogar mais rápido do que o outro, senão eles não conseguem jogar. Então o berimbau viola dá para você fazer uma analogia com o jogo de benguela. Ele é livre, ele é continuado, ele é harmônico, ele tem a marcação perfeita, ele tem as improvisações. Você improvisa, tem a ludicidade, a brincadeira. No berimbau viola você brinca o tempo todo. No jogo de benguela você tem o lúdico, a brincadeira do jogo. Não tem a finalização, tem a marcação, tem as passagens. E o berimbau viola é a mesma coisa. Você passa de um toque para o outro e os outros instrumentos nem percebem que você está transitando dentro dos toques, porque você tem essa liberdade de fazer isso no berimbau viola. E no jogo de benguela é a mesma coisa. Você tem a liberdade de transitar na negativa, na cadeira, de estar embaixo o tempo todo, sem usar velocidade, sem querer ultrapassar o outro amigo, sem querer derrubar, dar queda no outro. Não, você marca, usa a malandragem, a malícia, as transições. E é isso que são os segredos da capoeira contemporânea. E tem coisa melhor, gente, do que você entender o jogo de benguela com clareza, que tem os segredos, mas quando você entende o conceito, ele te traz clareza. E o resto depois é a experiência, é o dia a dia de como você ensinar esse toque. Não precisa ficar criando continuidades mirabolantes. Não precisa. Não é isso. Não é esse o segredo que faz com que você entenda e ensine para o seu aluno como jogar a benguela. Não é isso. Não é ficar mostrando, fazendo continuidades com início, sem meio e sem fim que vai fazer o aluno jogar a benguela. Não é isso. Não é ficar movimentando na negativa, para lá e para cá, rola para lá, rola para cá, que vai fazer com que o aluno entenda como jogar benguela. Não, é tão simples. É só ter clareza em quais são os conceitos e os fundamentos. Quando você aprender o conceito e o fundamento, você vai falar, gente, é muito simples. Entendi, eu não preciso ficar criando esse monte de continuidade, não precisa. Porque se você ficar criando um monte de continuidade, o que vai acontecer? Há uma sobrecarga desnecessária em cima dos membros inferiores e o aluno vai acabar se machucando. Porque é um jogo que exige muito, porque você fica muito no solo. Agora imagina só quando você não entende o conceito e faz essas transições e cria essas continuidades aonde machuca o corpo do aluno. Porque é simples, é muito simples. O que não pode é ficar criando coisas que não faz muito sentido, que não faz parte do conceito e que não vai levar o aluno a ter objetividade, a ter clareza. Aí tem aluno que fica movimentando e você fica procurando. Ué, tô vendo movimentando, mas eu não tô vendo o jogo. Eu não tô vendo a pergunta, a resposta, a marcação, a passagem, a marcação de pontuação, a marcação de pontuação nos pontos de ataque. Eu não vejo a passagem, eu não vejo a clareza no jogo. E aí, se você tira um aluno, o outro fica lá repetindo as mesmas coisas. Agora, quando você coloca e os dois entendem que eles vão jogar um para com o outro e que existem uma marcação de ponto para você ganhar o jogo, porque se é um jogo, você tem que ganhar do seu oponente. Agora, para ganhar do seu oponente, tem os pontos de ataque. É igual você jogar futebol. Você tem que marcar o gol. Você tem que marcar o jogo, o gol.
Qual que é o objetivo do futebol? Marcar o gol, marcar o ponto. Qual que é o objetivo do basquete? Marcar a cesta. No jogo de benguela não é diferente. Você precisa marcar os pontos no seu oponente. E para isso tem os conceitos, tem os fundamentos, que você não precisa fugir dos fundamentos para jogar benguela, porque é simples. Quando você entende que isso te traz uma clareza, e você fala, caracas, e eu fiquei tanto tempo aí copiando continuidades, ensinando um monte de coisa desnecessária. Exatamente isso. Quando as coisas são simples. As coisas são simples, só precisa ter clareza e adaptar para a sua realidade. E ter clareza é tudo, né, gente? É um dos jogos mais bonitos que existem hoje no mundo da capoeira, é um dos jogos mais requisitados, é um dos toques mais utilizados, mas infelizmente as pessoas não têm o conhecimento desse toque nem desse jogo. Por quê? Porque eles não entendem. Mas está errado? Não, gente. Chegou a informação, chegou o conhecimento. Você precisa absorver o conhecimento e a informação para que você tenha clareza. Para que você tenha clareza. E aí você consegue levar o conteúdo para os seus alunos, você consegue mostrar isso para os seus alunos, e tem coisa melhor do que o aluno entender, do que o aluno ter clareza naquilo que você está falando? Não tem coisa melhor do que isso. Tem coisa melhor do que você chegar e ter segurança, você não ter medo de perder um aluno, ou o aluno perguntar, o que é o jogo de benguela? Não, o jogo de benguela eu não vou ensinar para vocês não, porque isso aí não tem nada a ver. Mas o aluno sabe que tem a ver, porque é um dos toques mais utilizados hoje no mundo da capoeira. Não tem como. O aluno vai ouvir, ele vai querer aprender, porque o jogo é maravilhoso, o jogo é extremamente educativo. Ele ajuda a corrigir o jogo, ele ajuda a dar uma visão mais periférica do São Bento Grande. Ele ajuda a corrigir o movimento. Por quê? Você vai jogar de uma maneira mais lenta, e isso ajuda você a corrigir a negativa, ajuda você a corrigir os encaixes de quadril, porque a marcação, quando você vai marcar um golpe, você marca encaixando o quadril. E o que acontece? Isso melhora o encaixe de quadril, melhora a estética do jogo, o jogo fica mais estiloso por causa da contração do pé. E aí, isso traz muito contexto importante para os nossos alunos. E os alunos querem aprender. E não faz sentido a gente não ter a informação. Por isso que eu trago conteúdo para vocês aprenderem. Mestre Feijão, mas... Gente, quem aprende não depende. Quem aprende não depende. É por isso que eu trago aqui, para que vocês possam aprender e entender com clareza o passo a passo de cada coisa. Que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que existem sim os segredos, e que esses segredos você também pode ter acesso. Você também pode ter o acesso ao conhecimento para que você tenha clareza e ensine isso para os seus alunos. Não é verdade, gente? Tem coisa melhor do que ter clareza? Não tem coisa melhor do que isso. Outra coisa agora, o berimbau médio. O que o berimbau médio tem de segredo dentro da capoeira contemporânea que a gente pode fazer uma analogia? Aqui eu tenho um berimbau médio, o berimbau do meio, dentro da capoeira contemporânea. É aquele que vem dobrando contra, que tem o contra-ataque do gunga. O gunga tá segurando a marcação e ele vem no contra, vem jogando no contra-ataque do gunga. E o que o berimbau médio pode nos ensinar? Ele pode te ensinar o volume de jogo em pé, o ataque e a defesa e o ataque, o atacar defendendo, o defender atacando, no contra do seu aluno. O que isso traz de volume de jogo? A continuidade do toque no contra-ataque, a continuidade do toque, o toque que não para, ele é continuado em contra-ataque. Então, o que eu posso fazer para melhorar o meu volume de jogo em pé? Aprender a trabalhar as combinações de golpes. Golpes rodados, de golpes de linha, e também a trabalhar, atacar esquivando, esquivar, atacando. Isso só a parte de pé. Agora imagina só você combinando 3 esquivas, 3 rodados, desce limpando, de baixo você vai subir atacando e ataca se esquivando. Volume de jogo, gente, é algo simples. Quando você tem entendimento de como criar
de como criar combinações de golpes precisas e claras, e explica isso de uma maneira clara para o seu aluno, o aluno compreende, e aí o jogo dele começa a crescer, começa a ter um jogo mais volumoso. Igual o berimbau médio, ele é um berimbau volumoso, ele tem volume, ele vem no contra do gunga o tempo todo ali, ó, e o volume de jogo em pé é a mesma coisa. O cara ataca, eu contra-ataco, ele ataca, eu contra-ataco, eu desço atacando e subo atacando, esquivando, esquivo, descendo, atacando. Então, o volume de jogo é algo muito importante, é algo de muita importância para a capoeira atual, para a capoeira moderna. Porque quando falta volume de jogo, o aluno joga e ele sente que falta algo mais. Ele joga e fala: pô, professor, tá faltando algo mais no meu jogo. Eu tô me sentindo travado. E quando você, professor, tem clareza para mostrar para o aluno como ele pode melhorar o volume de jogo dele, através das combinações, e que eu falo muito isso dentro da plataforma do método, eu ensino como você pode criar combinações para melhorar o volume de jogo do seu aluno. Como que você pode criar combinações para você melhorar o volume de jogo do aluno em pé e combinações para você melhorar o volume de jogo no chão. E isso te traz tanta clareza que você fala: poxa, é simples. E quando essa clareza vem para você e você leva essa clareza para a sua sala de aula, você leva inovação, você leva coisas novas, você leva novos conteúdos para o seu aluno, é algo assim que você fala: gente, é chocante, é algo surreal. Porque a clareza é tudo na nossa vida como professor. O professor que chega numa sala de aula, ele tem que chegar com embasamento e com clareza para os seus alunos. É isso que faz com que o aluno fique com você mais tempo. É isso que faz com que o aluno fique com você aprendendo o tempo todo, porque ele vai estar em constante evolução. Esse é o ponto de você ter um método de ensino que te traz clareza, porque você consegue levar informações atualizadas e essas informações fazem com que seus alunos estejam em constante evolução. Quem é que não quer ter alunos em constante evolução? Qual que é o professor que não quer ter conteúdos novos para levar para sua sala de aula? A gente precisa de conteúdo novo, porque se a gente não tiver inovação e conteúdo novo, a gente perde adeptos. A gente perde novos alunos, a gente perde alunos, gente. A gente começa a perder muito aluno, a gente começa a perder o nosso trabalho e isso faz com que a gente desanime. Mas por que a gente se sente travado? Por que o professor se sente travado? Porque ele não tem conteúdo novo. Aí ele fica com medo, ele fica com receio. O que eu vou passar para o meu aluno hoje? Aí quando você tem um método que te dá clareza, você sai do mundo empírico. Aí você chega na sala de aula, você sabe ensinar o volume de jogo embaixo, você sabe ensinar o volume de jogo em cima, você sabe criar em cima das 7 esquivas básicas, como base, você sabe criar em cima delas. Então isso te traz elementos para você levar para sua sala de aula. Imagina só, o aluno chega, presta atenção, vê se isso já aconteceu com você. O aluno chega na sala de aula e fala: professor, eu estou inseguro para jogar. Eu estou inseguro para jogar. Eu estou inseguro para jogar na roda. Eu estou inseguro, eu não consigo me esquivar, eu não consigo me defender. Ou ele dá um ataque, uma meia lua de compasso, e o outro amigo dá outra meia lua e passa... Vup, e quem protege ele é o anjo da guarda. Não dá mais para ninguém proteger o outro com o anjo da guarda. Não é assim, gente. O aluno precisa aprender a esquiva. A esquiva, as 7 esquivas básicas, são um dos grandes segredos da capoeira contemporânea. É um dos grandes segredos. Quando você aprende as 7 esquivas, que elas são o equilíbrio, é igual o atabaque. É o equilíbrio da roda. Ele mantém um andamento, ele dá equilíbrio. A esquiva dá equilíbrio, dá segurança para o aluno. E tem coisa melhor que o aluno estar seguro na hora de entrar, comprar o jogo, ele receber um ataque, ele esquivar e já atacar. Ele atacar esquivando, ele esquivar atacando, ele entender a esquiva, o momento de esquivar,
Qual é o ponto que ele tem que estar na esquiva para poder contra-atacar? Ele aprender a identificar a esquiva mais eficaz, mais eficiente para o tipo de golpe que ele está levando. Ele saber identificar, pegar um atleta, um capoeirista mais rápido e ele identificar rapidamente, pô, esse cara é muito rápido, eu vou ter que usar muito uma esquiva específica com ele, porque senão ele vai me pegar o tempo todo. E ele pegar o oponente dele no tempo certo, porque ele tem uma esquiva precisa, e quando ele tem uma esquiva mais precisa, o que que isso faz com o seu aluno? Traz segurança. O aluno fica mais seguro e aí ele consegue identificar as vertentes de jogo, o oponente, o amigo de jogo, o companheiro de jogo, ele consegue se adaptar rapidamente ou mudar rapidamente, porque ele consegue identificar a eficácia e a eficiência da esquiva. Ele não precisa mais se jogar para trás, pular, se jogar para o chão para se defender, para se esquivar. Aliás, se jogar no chão não é esquiva, porque ele precisa estar em cima da base de luta ou da base de jogo para ter uma esquiva precisa, para ele ter um contragolpe preciso. E não, se ele se joga no chão, ele vai fazer o que do chão? Como que ele vai contra-atacar o oponente dele? Como que ele vai ter segurança? Se ele abaixa a cabeça e tampa o rosto, ele não consegue enxergar o oponente. Imagina só, ele abaixa a cabeça. Ah, como que você esquiva? Ah, abaixa a cabeça. Ah, como que você esquiva? Se joga para trás. Isso é empírico, isso não existe. Não cabe mais na capoeira atual. A capoeira evoluiu muito. Ela evoluiu muito. A cada dia que passa, a gente identifica capoeiristas mais técnicos, com uma visão de jogo ampla, periférica, com domínio, controle, de saber conduzir, de encurtar a distância. De encurtar, de entender que existe uma distância de jogo, curta, média, longa, de entender que essa distância é fundamental, que ele precisa aprender a identificar quem é a pessoa que ele vai jogar capoeira. Ele é mais rápido? Opa! Qual que tem que ser a minha distância para jogar com ele? Ou ele é mais malandro? Opa, quais são os elementos que eu preciso utilizar com ele? E isso é clareza. E quando você consegue transmitir essa clareza para o aluno, esse entendimento, o aluno está em constante evolução. Ele está em constante evolução. Então, qual que é o grande segredo? Qual que é a parada da capoeira contemporânea? Ela te dá a clareza para você ensinar para o seu aluno e você consegue adaptar o seu aluno a qualquer tipo de jogo. A qualquer tipo de jogo. Você consegue transmitir com clareza para ele. Essa é a grande sacada, essa é a grande importância de você ter um método de ensino que te traz clareza para você levar novidade, para você levar inovação, para você levar conteúdos novos para os seus alunos o tempo todo. E tem coisa melhor do que isso? Tem coisa melhor do que isso? Senão a gente vai começar... A gente não. Vão continuar perdendo alunos por não saber ensinar benguela. Vão continuar perdendo aluno por não ter novidade para levar para o aluno. Vai continuar perdendo aluno porque não sabe melhorar o volume de jogo do aluno. Não faz sentido mais hoje em dia. Hoje nós temos o acesso à informação. Hoje você pode estar aí na sua sala, na sua casa, igual a gente está aqui agora. O que você deixou aí, abriu mão para estar aqui nessa sala de aula hoje? Você abriu mão de alguma coisa. Agora imagina só você ter acesso aí na sua mão, pegar o seu celular, abrir, ó, aula de volume de jogo. Como melhorar o volume de jogo? Você ter acesso a conteúdo que te ajuda a crescer diariamente na capoeira. Ah, eu preciso levar inovação para minha aula na segunda-feira. Pô, eu quero levar um conteúdo novo. Você ter acesso à informação. Você ter essa informação na palma da sua mão e você pode acessar a hora que você quiser e aonde você quiser. Isso, gente, é clareza. Isso, gente, é muito importante para gente que dá aula de capoeira. A clareza é tudo. E por último, gente, a gente deixa o berimbau gunga. O berimbau gunga, eita, o cara que manda na roda. O berimbau gunga. Não dá para tocar aqui agora, né? Mas a gente pode... O berimbau gunga é o cara que manda na roda. Bonito esse berimbau, né? Ele tem uma afinação diferenciada. É que aqui tá muito frio hoje, então ele perdeu um pouquinho. A gente está em São Paulo, né? Perdeu um pouquinho a afinação. O berimbau gunga. O que a gente pode fazer de comparação e segredo do berimbau gunga com a capoeira? Qual é a parada? O berimbau gunga,
é o equilíbrio, é a beleza, é o que dá um andamento, é o que dá a segurança. É aquele, sabe aquele golpe bonito que você ataca e você fala assim, uou, caraca, esse aluno tem uma técnica no golpe. E qual é a analogia que a gente pode fazer com o encaixe de quadril? O encaixe de quadril é o educativo, ele que dá o tom para o aluno melhorar o golpe. O encaixe de quadril é ele que dá o tom para o aluno melhorar a armada, para o aluno melhorar o martelo. Porque muitas vezes, o que nós aprendemos? O que nós aprendemos em sala de aula? Ah, preciso melhorar meu elo de compasso. O que você faz? Treina aí, 100 para cada lado, que você vai melhorar meu elo de compasso. Ah, que eu preciso melhorar o martelo. Ah, treina aí, 100 com a direita, 150 com a esquerda, que é sua perna ruim, que você vai melhorar o martelo. Tá, e aí você treina, fica até mais forte, mais veloz, mas não tem equilíbrio, não tem uma boa base de finalização, e isso gera insegurança. O desequilíbrio gera insegurança no aluno. O desequilíbrio gera medo. Porque ele até ataca rápido, mas na hora de finalizar, ele não sabe o que está faltando. Ou na hora de atacar, a perna dele não está contraída, o pé dele não está contraído, ele não sabe fazer um encaixe de quadril. Ele não sabe que o encaixe de quadril é o grande segredo para poder melhorar o equilíbrio. E para saber de encaixe de quadril, você precisa entender que o encaixe de quadril é o grande fator, é o fator mais importante para o aluno evoluir o martelo, para o aluno evoluir a meia-lua de compasso, para o aluno evoluir a armada. Aí o aluno ataca de armada, na hora que finaliza ele se desequilibra. Ele não sabe que ele precisa aprender primeiro a fazer o encaixe de quadril para depois a execução final do golpe. E aí quando você aprende o educativo do encaixe de quadril para melhorar a armada, para melhorar a meia-lua de compasso, para melhorar o martelo, e você ensina isso para o aluno com clareza, o passo a passo, como que ele deve fazer, é igual o berimbau gunga. Tem andamento, tem entendimento, tem a beleza. E tudo isso faz com que o aluno se sinta bem, se sinta feliz. Por quê? Porque ele aprendeu a melhorar o golpe de maneira clara. Então ele sabe como evoluir o tempo todo. Ele não precisa fazer 100 com uma perna, 100 com a outra, porque isso vai ocasionar lesões. É um treinamento extremamente desgastante. O aluno não vai ser atleta de competições aí, de lutas, ele não precisa disso, e até mesmo os atletas de altas competições, de alto rendimento, eles não ficam treinando mais assim, eles treinam com método, com embasamento, por quê, para quê e por quê. Não é quantidade, é a repetição da maneira correta. Para repetir um golpe da maneira correta, precisa ter um estudo por trás. Você precisa encaixar o quadril, assim, 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 porque o seu braço precisa ditar assim, porque se estiver assim, você vai ter mais equilíbrio. Se você tem mais equilíbrio, você vai ter mais velocidade de ação, mais possibilidades de contra-atacar o seu oponente dentro da capoeira. E aí traz clareza para o aluno. E clareza é tudo para os nossos alunos. Então a gente precisa levar clareza para o aluno, entendimento. Então como que a gente faz essa analogia dos 7 instrumentos com os 7 segredos? Gente, encaixar o quadril é obrigação de todo professor. Ele tem que saber como melhorar os golpes dos seus alunos. Tem que saber com clareza que o encaixe de quadril é que faz o aluno melhorar o golpe. Ele tem que saber com clareza ensinar para o aluno a melhorar o volume de jogo na parte de chão. Ele tem que saber com clareza ensinar para o seu aluno a melhorar o volume de jogo em pé, porque isso vai fazer com que o aluno esteja em constante evolução, e se o aluno está em constante evolução, ele não desiste da capoeira, ele não abandona o seu professor, ele continua com você mais tempo, porque ele tem atualização, ele tem inovação e ele tem evolução. Todo capoeirista quer evoluir, mas eles não sabem como fazer. Eles sabem que ele precisa de volume de jogo. Ele sabe que ele precisa melhorar o golpe, mas ele não sabe como fazer.
Por isso que um método de ensino traz clareza, um método de ensino traz inovação, um método de ensino tira você do empírico. Tirar do empírico, tirar do qualquer jeito. A capoeira, a gente está no século XXI. Hoje em dia, a informação está na palma da nossa mão. Se você posta um vídeo de coisas empíricas, as pessoas olham, nossa, que doideira é aquela? Mas que maluquice, o que esse cara está ensinando? Isso aí é doideira. É assim que as pessoas te veem. Agora, quando você fala de método, de embasamento, as pessoas já muda. Você se torna uma referência, você se torna uma autoridade. E tudo isso é que nós, professores de capoeira, precisamos. Ser autoridade naquilo que a gente fala. E não ficar falando que as coisas são empíricas. Meia lua de compasso, você fica treinando 50, 100 que melhore. Não é mais isso. Não é assim que funciona. Ninguém entra para treinar capoeira para ficar treinando 50, 100 meia lua de compasso. Para não entender que o encaixe de quadril é o que melhora o golpe. Ela não precisa ficar treinando em quantidade. É claro, a repetição, sim, é importante. Mas repetir de maneira correta. Repetir de maneira correta. E qual é a parada? A parada é o seguinte. Isso tudo, gente, é um contexto que faz parte da capoeira contemporânea. E como que eu posso aprender tudo isso, mestre Feijão? Eu vou mostrar uma coisa muito importante para vocês. Eu vou abrir para vocês aqui, eu vou mostrar o que vocês encontram dentro da plataforma do Método MS, para vocês terem clareza. O que é essa formação? É para vocês terem clareza. Presta atenção, eu vou virar a tela do meu celular aqui para o meu computador para vocês terem clareza. Deixa eu ver se tem pergunta da galera aqui, ó. Olha o Saci de Juiz de Fora. Deixa eu ver quem mais aí. Podem mandar pergunta. Boa noite, mestre. É o pessoal da Venezuela. Como vocês estão? Olha a galera aí, ó. Bruno. Tem muita gente aí. Olha a galera aí de Pernambuco. Pessoal da Colômbia também tá aí. Olha o pessoal da Bahia. O mestre Preá. O mestre Preá tava na aula agora há pouco, né? Pegou a aula. Gente, hoje não ia nem fazer live, mas eu vim trazer esse conteúdo aqui para vocês porque eu não queria quebrar o ciclo das nossas lives da semana, né? Amanhã tem, olha só. Então vamos lá, ó, tá travando? Tá travando ainda? Ó, o pessoal tá falando que tá travando. O pessoal tá falando que tá travando aí. Volume de jogo, mais braço, mais consistência. Vamos ver. Gingar, balanço, eu quero melhorar muito, ó, quero melhorar o balanço. Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, vamos ver o que tem mais aqui. Quais os principais pontos para elaborar uma aula de benguela? Tem que entender o conceito. Conceito. Se você entende o conceito para ensinar a benguela, você tem clareza. Então aí você vai entender que ela parte da negativa, transitando pela cadeira, da cadeira para a negativa. E combinar os elementos, combinar golpe e combinar elementos. Golpe, golpe, movimento. Golpe, golpe, movimento, floreio, marcações, passagens, tudo no ponto baixo. Entender o conceito. É o conceito que traz a clareza, que traz o entendimento, que faz com que você entenda de maneira simples, de maneira eficaz, de maneira clara e ajuda você a ensinar esse jogo de uma maneira tranquila e clara para o seu aluno. O que mais? Manda pergunta aí. O senhor lê mente, mestre? Se eu leio mente, deixa eu ver, tá muito ruim aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. O senhor lê, pois é esse o motivo que eu não estou ensinando. Qual que é o não entendi, qual o motivo? Escreve aí para mim o motivo que você não está ensinando. Por causa do empírico? Esse gunga aqui, ele é brabo, hein? Esse gunga aqui eu fiz, foi os últimos berimbaus que eu fiz, né? Olha lá, ó. Ouvi isso muitas vezes, que para melhorar o golpe você faz 100 para cá e 100 para lá. Isso ocasiona várias e várias lesões. Várias e várias lesões nos alunos. Por isso que muito aluno desiste. Ele começa a achar que a capoeira não é para ele. Ele começa a entender que a capoeira não é para ele. É igual aquelas coisas empíricas.
Para você ser capoeira, você tem que saber dar salto mortal. Isso é tudo empírico, né, gente? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Para você melhorar o martelo, você tem que ir lá pro saco de pancadas, dar 100 chute de um lado, 150 do outro, né? Então, essas coisas do empírico tirou muita gente da capoeira. Por que a capoeira perdeu tantos adeptos para as outras artes marciais? Por causa do empírico. Imagina só você ter um médico na sua sala de aula, você ter um fisioterapeuta, um advogado. Não adianta você ficar falando coisas empíricas. Os caras sabem o que é método, gente. Os caras sabem o que é científico. Quando você fala de coisa empírica, o cara olha pra você, mas peraí, tá falando nada com nada. Como que eu vou melhorar a minha armada se eu não sei o que é equilíbrio, se eu não sei o que é encaixe de quadril? Minha armada nunca vai melhorar. Ah, como que você faz a armada? Ah, gira e dá um golpe. Ah, como você faz a queixada? Ah, gira e cruza a perna. Não faz sentido mais isso. Aí se o aluno não sabe, ele machuca o joelho, ele machuca a coluna, machuca o quadril, por causa dessas questões empíricas. Não dá mais para a gente viver em pleno século XXI querendo falar que a capoeira é empírica. Isso não funciona mais. Querendo falar que a capoeira é de qualquer jeito. Isso não funciona mais. Não funciona mais. A capoeira precisa de novos adeptos. Para ter novos adeptos, para se manter no mercado, para ser valorizado, a capoeira precisa de novos adeptos. E para isso, precisa parar com essa coisa de empírico. De empírico. Por que as pessoas acham que a capoeira é dança? Por causa de questões empíricas. De coisas empíricas. E não funciona mais isso. A capoeira é luta. Ó, presta atenção. A capoeira é luta e jogo. Luta e jogo. Ela foi criada para lutar, para se defender e atacar. É luta e jogo. Luta e jogo. Uai, se ela é luta e jogo, como que eu vou ficar ensinando a lutar e a jogar de maneira empírica? Não faz sentido. Ah, vou tocar benguela. Professor, como que joga? Você fica aí no chão só. Ah, tá. Mas faz o que no chão? Não, fica no chão. Fazendo o movimento do chão. Ah, é só isso. Aí o aluno fica fazendo movimenta para lá, movimenta para cá, você não identifica o jogo. Mas cadê o jogo? Se tira um aluno, ele permanece fazendo a mesma coisa. É como se ele estivesse fazendo uma continuidade mirabolante, sem fim, sem pé nem cabeça. E é assim que fica. Empírico. Ah, como joga a benguela? Joga no chão. Ah, como que é o jogo de Angola? Ó, presta atenção. Como que é o jogo de Angola? O toque é mais lento e você fica jogando no chão. Aí isso é Angola. Ah, quando faz chamada é Angola. Ah, por quê? Não dá mais, gente. Por que que precisa ter método, ter embasamento? Porque senão vive no empírico. Não tem propriedade e autoridade. E aí, quem não tem autoridade, dá para ser professor? Dá para continuar dando aula? Como que vai levar inovação e renovação para os alunos? Agora eu vou te falar uma coisa. Imagina só você em pleno século XXI, na era da tecnologia, e não tem mais volta, você falar uma coisa empírica para o seu aluno e ele ir na internet, pesquisar e ver que tem embasamento científico por trás e ele começar a te questionar. O que você vai fazer? Ah, o aluno não presta? O aluno não serve para ser seu aluno? Porque ele está te perguntando coisas e você não tem resposta? Porque você não sabe ensinar o método? Você não tem um método de ensino? E hoje você vai ouvir, presta atenção, você vai ouvir nos próximos meses e nos próximos anos a grande evolução do jiu-jitsu, do muay thai, do boxe. Vocês vão ficar escutando o método o tempo inteiro. Por que que o Gil cresce tanto no mundo? Por que que é tão valorizado? Método de ensino. Não tem mais nada empírico. Tudo tem um passo a passo. Tudo tem um porquê. Tudo que não servia para o Gil foi tirado fora. Foi tirado fora. Tudo que era empírico foi tirado fora. Hoje tem tudo método, embasamento. Por isso que ela cresce tanto. Por isso que a arte marcial cresce tanto. Por isso que ela explodiu no mundo. Por que que o Muay Thai cresce tanto? E o cara que é capoeirista,
ele vai virar um atleta de MMA, ele é capoeirista, ao invés dele se manter dentro da capoeira e só aprender as outras lutas, não. Ele sai da capoeira e vai se dedicar às outras lutas. Quer dizer que a capoeira não presta? Não é isso. É que a capoeira é empírica. Ele quer melhorar o martelo, o professor de capoeira não sabe ensinar. Manda ele ficar chutando 100 vezes o saco, ele se machuca. Como que ele vai ser um atleta remunerado e de ponta? Ele não vai conseguir, porque ele vai se machucar. Então aí o cara vai treinar com um treinador de Jiu ou com um treinador de boxe ou de Muay Thai que começa a estudar embasamento científico. Tudo que tem um método, ele te traz embasamento científico, te tira do empírico. Você vai falar que a capoeira não é rica e eficiente? O cara tem que ter a capoeira como a primeira luta dele. E aí depois ele vai lá e aprende o Jiu, mas ele tinha que entrar na luta como capoeirista. E não como um lutador. Você identifica, você nem vê que ele é capoeirista. Ele já entra como um atleta do Muay Thai ou como um cara do Jiu. E às vezes você vai ver qual que são as raízes dele? A capoeira. E por que ele parou, ele não treina mais a capoeira? Por causa do empírico. Ele fica com medo de se machucar. Porque é repetição, muito movimento e tem coisas que não precisam. Vai treinar com o cara? Não, você quer, tudo bem, você vai ser lutador de MMA, vai. Mas na hora que você vier pra capoeira, você vai ter que dar salto mortal. Você vai ter que fazer 300 chutes aqui, 300 meia-lua de compasso. E ele sabe que isso vai machucar o quadril dele, porque ele vai lá pra aula de MMA. E o professor de Muay Thai, o de Jiu, eles têm que ter um embasamento científico. Opa, o cara fala, não, peraí, meu professor de capoeira é muito empírico, não dá mais para treinar com ele. Vou treinar só essas lutas aqui. É isso que acontece. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso é chocante. A gente não pode mais perder aluno dessa forma, não pode mais perder grandes atletas por causa dessas questões empíricas. Ó, Minas Gerais na área, galera aí, vai, manda bala aí. Mestre, será que o senhor me ajudaria com o problema que estou tendo? Sinto uma dor na parte de trás da coxa esquerda. Então, é bem provável que você esteja ou com encurtamento, ou com um músculo fraco, ou com falta de mobilidade de quadril. Precisa ir no médico, no ortopedista, identificar o que está acontecendo, para que depois você possa levar a solução. Você tem um problema, tem que ir no médico, não consigo te ajudar daqui, você precisa ir no médico. Por mais que eu sou professor de educação física, mas mesmo assim eu não posso vir aqui e te falar o que você tem que fazer, porque você precisa de um laudo de um ortopedista, tá? Para que ele possa te dar clareza. Você precisa fazer às vezes pode ser só uma ressonância, só um raio-x para te detectar qual é o problema, tá? Mestre, aqui é o graduado Quati, de Guarulhos. Hoje não irei fazer uma pergunta, sim, parabenizar o senhor que está semana de um curso e tanto. Perdi um dia na minha cabeça, abriu absurdamente. Ô Quati, muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe você. Né? O meu objetivo é vir aqui trazer clareza para vocês. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que vocês vão encontrar. E amanhã, gente, a aula de amanhã... Não, daqui a pouquinho eu falo, peraí. Vou mostrar para vocês o que tem dentro da plataforma do Método MS, tá? Presta atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, para quem não me conhece, eu estou no mundo da capoeira contemporânea há 25 anos, estudando, treinando e investindo muito alto. Há 25 anos. 25 anos só dentro da capoeira contemporânea. Só dentro da capoeira contemporânea. Quando o mestre Schumacher, em 94, fala que vai parar com a capoeira por vários problemas de saúde que ele tem, em 94, eu fico muito perdido. E ele pede para eu assumir o grupo na época. Mas eu ainda assumi, fiquei um ano assumindo o grupo Guerreiros de Senzala. Só que eu me sentia muito novo. Mesmo sendo formado professor de capoeira, eu me sentia novo. Eu não me sentia habilitado para aquilo. E qual é a parada? Quando eu vejo um vídeo de capoeira contemporânea, na verdade eu vi uma fita cassete. Vocês lembram os DVDs? Antigamente tinha uns DVDs que a gente enfiava uma fita cassete. Quando eu vi pela primeira vez um vídeo da capoeira contemporânea,
E eu fiquei apaixonado. Aquilo mexeu muito comigo, gente. Mas mexeu muito comigo. E eu queria, porque queria aprender a capoeira contemporânea. Porque eu sentia que o meu jogo era travado. Eu sentia que eu não tinha volume de jogo. Eu sentia que os meus golpes eram feios. Eu não gostava do meu jogo. E eu via na capoeira contemporânea a possibilidade de evolução. Só que, ó, presta atenção. Imagina na época que eu fui falar pro meu mestre que eu queria aprender a capoeira contemporânea. Ele quase cortou minha cabeça fora. Primeiro, era modinha, era coisa passageira, era coisa de moda, e aquilo ali ia passar, e aquilo ali ia passar. Imagina só. Só que quando ele fala que vai parar com a capoeira, eu abre um leque na minha frente de oportunidades. Porque ele falou que ia parar e entregou o grupo na minha mão. O que, que eu fiz? A primeira coisa que eu comecei a fazer no grupo foi mudar. Agora sou eu que comando o grupo, então eu vou mudar. Eu sempre fui um cara de uma liderança, né? Eu sempre liderei pessoas. E quando ele fala que vai parar, ele me entrega o grupo, pô, começa a mudar. Eu já mudo o logo, eu coloco um logo mais contemporâneo, mais moderno, e ficou muito bonito o logo. Até hoje eles utilizam o logo, a atualização do logo que eu fiz. Eu coloco a corda, porque a gente utilizava cordão. Eu já começo a colocar a corda. Só que os meus amigos companheiros de grupo não gostam. Eles não querem as mudanças. Eles não querem. E aí eu começo a me sentir mal, porque eu não queria brigar com as pessoas, mas eu queria a mudança, eu queria a capoeira contemporânea, e meu mestre não queria, mas ele estava saindo fora do grupo, ele me deu autonomia, então eu falei, agora eu vou mandar a bala, eu vou virar capoeira contemporânea. Como eu ia ser capoeira contemporânea, eu não sabia, mas eu comecei a mudar um monte de coisa. E aí o que acontece? Se eu não me engano, em 97 para 98, o Dimola cria o grupo dele. E o grupo dele fresquinho, eu vou para o Rio de Janeiro e falo com ele, ele me deixa entrar no Capoeira Guanabara. Antes de ir para o Guanabara, eu fui em São Paulo tentar treinar com 2 professores, mas estava no início aqui em São Paulo ainda. O ego estava muito grande dos caras, e aí eu fui muito maltratado, eu não fiquei. Fiquei até decepcionado. E ainda fui no mestre Ananias, né? Para quem não sabe, eu trabalhei em uma das maiores academias do estado de São Paulo, eu era professor, academia nível A, na época era considerada uma das maiores e melhores academias do estado de São Paulo. Sou ex-professor do Colégio Domo Sapiense, do Colégio Montessori Santa Terezinha, que eram entre duas, eram duas entre as 10 maiores escolas do estado de São Paulo. Isso vi de revista Veja na época. Né? Então, eu tenho um sonho de aprender capoeira contemporânea, aquilo mexe comigo. E aí, gente, eu descubro que o Dimola sai do grupo dele e eu vou pro Rio de Janeiro falar com o Dimola. Inclusive, eu tenho até a foto aqui no dia que eu fui no Rio. Novinho, menino, né? No dia que eu fui pro Rio. Fui lá conhecer o Dimola, conversei com ele, ele autorizou a minha entrada no grupo dele aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo não tinha ninguém no grupo ainda. Não, só tinha uma pessoa só. Só tinha uma pessoa só, um professor só. Não tinha mais ninguém. Então eu fui a segunda pessoa a entrar no Guanabara aqui em São Paulo, na capital. Em Campinas tinha o Nego Gato. Mas aqui em São Paulo, na capital, eu fui a segunda pessoa. E ali eu começo a desmembrar, desbravar a capoeira contemporânea, eu começo a estudar, começo a identificar que eu tinha necessidade, a falta de um método de ensino da própria capoeira contemporânea, e começo a escrever as aulas. E aí, gente, eu começo a implantar isso na minha aula, implantar tudo que eu escrevia, o passo a passo da esquiva, o porquê que a esquiva tem que ser assim, o porquê que essa esquiva é mais eficiente que essa, o porquê que eu melhoro o volume de jogo dessa forma, né? E tudo isso eu venho trazendo para dentro da minha aula. E quando eu identifico, eu tenho um método de ensino da capoeira contemporânea catalogado, porque eu tenho mais de 20 cadernos escrito, mais de 20 cadernos. Mas você sabe o que é 20 cadernos? É muita coisa, gente, de coisas escritas. Eu pego a ginga e começo a escrever o passo a passo, escrever. Por isso, para isso que ela serve, ela funciona, a funcionalidade, a evolução dela tá nisso. Eu começo a escrever. Isso só da ginga, gente. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui ó, na plataforma do método, dá uma olhadinha. Só da ginga, presta atenção. Vocês vão chocar aqui, ó. Aqui é a plataforma. Quando vocês entram na plataforma, dá para me ouvir aí? Escreve aí se vocês estão me ouvindo, ó. Tá vendo? Você tem aqui, ó.
Termos, a jornada na plataforma, termos usados dentro da capoeira contemporânea, ó, como expandir o seu trabalho na capoeira, como crescer o seu grupo, como padronizar o seu grupo, ó, você aprende como atrair mais alunos para sua academia, para suas aulas de capoeira, como o seu trabalho crescer. Olha só, gente, essa aula aqui, ó. Como realizar um evento de capoeira sem ter prejuízos. Aqui tem a comunidade do Facebook. Essa comunidade aqui é uma comunidade de ajuda, só do método MS. Quando você clica aqui, você cai dentro da comunidade do Facebook, onde nessa comunidade tem só pessoas que participam do método MS e um ajudando o outro. É uma família, é um ajudando o outro. Aqui, ó, a importância da padronização na capoeira contemporânea, ó. Como abrir um grupo do zero. Essa aula aqui, ó, como melhorar a ginga. Aqui você tem 2 módulos, são 2 horas de aula, gente. Só sobre ginga. Ó, aqui, ó, as 7 esquivas. Uou, é surreal. E esse módulo aqui, presta atenção, ó, módulo 4. Tem 8 aulas, ó. Como captar dinheiro para a capoeira. Como captar dinheiro através das leis de incentivos. Olha essa aqui. Olha essa aula. Módulo 5. Aprenda os segredos para melhorar os golpes. Aqui tem todos os segredos, como você melhora os golpes. Olha aqui, ó. A negativa e suas funcionalidades. Todo o trabalho da descida básica, como criar, como melhorar o volume de jogo através dela. Tem muito presente. Olha só isso aqui. Benguela, toda a parte de Benguela. Conceito. Aula 1. Conceito. Pelo método MS. Possibilidades no jogo de Benguela. Olha, continuidade, possibilidades. Então, isso, ó, volume de jogo, como melhorar o volume de jogo. Várias palestras e seminários que eu dou pelo mundo. Ferramentas de marketing e mídia. Imagina, você tem ferramenta de marketing e mídia, gente. Como melhorar os golpes. Como descer atacando para melhorar o volume de jogo. Mais continuidade de Benguela. Ó, presta atenção aqui, eu vou trazer para mim de volta. Vocês viram que a plataforma do método MS, Informação em Capoeira Contemporânea, não te ensina só como melhorar o volume de jogo do seu aluno. Ela não te ensina só isso. Ela te ensina coisas grandiosas. Como melhorar o seu trabalho, como atrair mais alunos, isso mesmo, como ter um trabalho grande, como captar recursos através das leis de incentivos. Isso é a plataforma do método. E amanhã, olha só, na aula de amanhã, eu vou entregar o pote de ouro que tem dentro da plataforma para vocês. É um segredo, amanhã a aula é às 20h05, é às 8h05 da noite. Se eu fosse vocês, eu não perderia a aula de amanhã. Primeiro, amanhã nós temos os sorteios das camisetas. Olha só. Amanhã nós teremos os sorteios das camisetas. Nós teremos o sorteio do livro Como se tornar uma referência na capoeira. Eu me tornei uma grande referência mundial na capoeira. Eu escrevi um livro, passo a passo, de como você deve fazer, o que você deve fazer, o saber para você se tornar uma grande referência no mundo da capoeira. Amanhã é o sorteio das camisetas, ó. Tá vendo? Então amanhã eu vou sortear as camisetas, amanhã eu vou sortear os livros e vou entregar o pote de ouro para vocês do método MS e vocês vão ter que pegar. Vocês vão ter que pegar na segunda-feira de manhã. Se vocês não pegarem... Por quê? Olha só o que acontece. Presta atenção aqui no que acontece. Tem 500 pessoas que vão disputar 50 vagas. Na segunda-feira, às 6 horas da manhã. Vou repetir para vocês. Se vocês quiserem, eu mostro o grupo para vocês que tem mais de 100 pessoas. Só um dos grupos de WhatsApp do método MS, que está concorrendo à turma número 5. Só um grupo tem mais de 100 pessoas. Eu tenho 5 grupos. Presta atenção, mais o pessoal dos e-mails. Tem 500 pessoas
disputando 500 vagas. Isso aqui, não, tem 500 pessoas disputando 50 vagas. 50 vagas. Na segunda-feira, às 6 horas da manhã, 50 pessoas terão a oportunidade e a chance de fazer parte da plataforma de formação do Método MS, da formação em capoeira contemporânea. Então a plataforma, ó, eu mostrei para vocês uma parte da plataforma, uma parte. Imagina só, isso aqui é mais do que uma faculdade na capoeira. É uma formação atualizada, porque toda semana vocês recebem conteúdos novos. Toda semana vocês recebem conteúdos novos. E amanhã eu vou entregar esse pote de ouro, que vocês vão poder pegar esse pote de ouro na segunda-feira, às 6 horas da manhã. Vocês vão ter a possibilidade de concorrer a 50 vagas para entrar na plataforma de formação do Método MS. E eu tenho uma coisa importante para falar, que eu vou revelar amanhã. Eu tenho algo importante para falar. Então, se eu fosse você, eu não perderia a aula de amanhã, que ela vai ser aula exclusiva e ela não vai ficar salva a aula de amanhã. Por que que ela não vai ficar salva? Porque apenas 50 pessoas vão ter a oportunidade na segunda-feira, às 6 horas da manhã, de entrar para a plataforma do Método MS. Fechou? Então é o seguinte, eu estou fechando essa live, eu queria agradecer a vocês que estão aqui comigo, que ficaram aqui comigo. Queria agradecer a vocês do fundo do meu coração por vocês estarem aqui aprendendo. Uma semana de aula, gente. Essa é a 6ª aula da semana, a 6ª aula. Então foi uma semana de aula com vocês para amanhã entregar o pote de ouro. Amanhã é a aula mais importante da semana, é o dia que eu vou entregar o pote de ouro na mão de vocês. Se vocês vão querer o pote de ouro, eu não sei. Quem vai querer, eu não sei. E quem vai conseguir, eu também não sei. Vai depender única e exclusivamente de vocês. Porque depois eu vou fechar a plataforma, porque eu vou começar a fazer o meu tour pelo Brasil e pelo exterior. Eu vou começar a viajar e eu não tenho previsão de quando a gente vai abrir novamente mais 50 vagas. Fechou? Então a oportunidade agora está na mão de vocês. Façam todos uma excepcional noite. Nos vemos amanhã às 8 horas e 5 minutos aqui no meu Instagram. Um beijo, família! Sintam-se todos amados por mim. Façam todos uma excepcional noite. Tamo junto, bota a pressão. Ah, a galera tá me cobrando aqui. Mestre, tem livro físico? Ó, por que eu não fiz o livro físico, Felipe? Porque ia sair R$100 para eu vender para vocês. E o meu objetivo é levar essa informação do livro para o maior número de pessoas que eu puder. Porque eu preciso ajudar mais pessoas, porque mais capoeiristas precisam de ajuda. Se eu faço o livro físico, eu ia ter que vender a R$100, ia ficar muito caro para vocês. E eu não quero isso. Eu quis fazer o melhor preço, então por isso que ele está com desconto. Está R$29 o livro. Como se tornar uma referência na capoeira. Mestre, como que eu faço para comprar o livro? Entra nos meus stories que tem um link lá. Só você clicar nos meus stories que tem o acesso para você comprar o livro. Fechou? Tamo junto, galera. Boa noite!